Vamos lá? Então, último fechando glória para que possamos entrar na nova série, nova criatura. Começamos durante a semana. Então, vamos lá. Glória de Deus. Vamos usar um texto do Antigo Testamento que eu não usei, mas citei diversas vezes. Leia comigo, por favor, Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a glória do Senhor encherá a terra. Uma palavra do Antigo Testamento profetizando sobre esse tempo onde as coisas aconteceriam. Eu quero ser bem prático, assim, bem rápido, porque o meu tempo está ali, já passamos das 9. Então vamos lá, vamos seguir. Próximo, né? Ela é a esperança de toda a criação. A palavra do profeta diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Quem já viu o mar? Nem que seja numa foto. Tem água ou não? Sim, pastor, o mar é de água, exatamente, é isso que ele está dizendo. Assim como as águas cobrem o mar, como tem água no mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Falando sobre glória, eu expliquei no começo da série, glória é peso, é o que excede, é natureza de Deus. E daí nós temos também, no Novo Testamento, fala mais de contemplação da glória, ser algo magnífico, bonito, belo. Amém, amados? Algo que pode ser visto, da palavra doxa do grego. O Lucas compartilhou um pouquinho disso. Colossenses 7, 1-27 diz, a quem Deus quis fazer? Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Qual que é o mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança de toda a criação é que a glória de Deus se manifeste. O que é a glória de Deus? Todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Alguns avacalham com a imagem. Contudo, vai colocando uma cultura, vai mudando o jeito, vai querendo deixar todo mundo parecido? Ou não? Todo império vai querer unificar. Por quê? Porque a beleza está na diversidade. Se todo mundo fosse igual, alguém seria bonito? Não. Não iria destacar. E graças a Deus tem gosto diferente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que tem. Então, você é bonito para alguém, alguém vai te achar bonito. Agora, o que a cultura, o império começa a colocar é, eu defino como são os gostos, eu defino como é o jeito das pessoas, e todo mundo se molda a uma neutralidade, que não reflete a glória de Deus. Amém? Amém? Conseguiu me fazer entender? Sim. Rapidamente do que eu estou querendo dizer? E é assim, que eu tenho que pensar de um jeito, eu tenho que sentir de um jeito, tem que ser de um jeito, e assim vai. Mas não é assim. Deus quer manifestar a sua glória através da sua multiforme graça, com o que Ele deu de cada um, de todo mundo. Qual é a expectativa, a esperança da criação? Cristo em mim, a esperança da glória. Porque se eu aceito Jesus, Jesus Cristo vem habitar a unção que quebra todo jugo. Cristo é ungido, né? Quebra todo o jugo dentro de mim, ela começa a despedaçar o que o mundo montou do Fábio, e ela começa a expressar aquilo que o Fábio realmente é em Cristo Jesus. Ou a minha manifestação da graça de Deus, que não é igual a de ninguém, graças a Deus. E nem a sua é igual a de ninguém. E é isso que nos torna únicos. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Então, quando a glória de Deus se manifesta em nós, essa é a esperança. Porque se não for a glória que vai se manifestar, vai manifestar a glória dos homens, o padrão desse mundo, a cultura desse mundo, que é como muitas pessoas testemunham, mais das trevas do que da luz. Mas nós não, em nome de Jesus. Amém? Então a esperança é Cristo em mim. Eu falei no começo dessa série, vou reforçar agora, né? Quantos anos tem meu amigo? Não, tudo bem, tá com 6 anos. Como é que chama? Arthur. O Arthur não gosta de ficar no infantil, gosta de ficar no culto assim? Que beleza! Ó, o Arthur tem 6 anos. Quem crê que ele foi desejado por Deus? Sim, pelos pais também? Com certeza. Foi desejado por Deus. Não é verdade? Deus quis que ele viesse nessa terra, nesse tempo, nessa estação. Deus não erra. Deus não desperdiça nada. E o que eu tenho frisado nessa série é porque a esperança da glória. O Arthur não só foi desejado por Deus, mas o Arthur era necessário para nós. Deus desperdiça alguma coisa? Deus desperdiça alguma coisa? Não. Então tem algo dele que se manifestar a resposta é sempre glória, né? Porque nós estamos na série glória. Amém, amado? Se manifestar a glória, todos nós vamos ser supridos em algo que só ele podia. Eu amo pensar assim, que eu não sou só desejado ou querido ou que eu sou necessário. Deus monta um quebra-cabeça em toda geração para que a glória dele seja refletida em plenitude.
Se faltar uma outra peça, nós não vamos ter mais um dia a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém, amados? Quanto mais glória a natureza de Deus é refletida, mais as pessoas vão ver Jesus na sua multiforme graça, nas facetas que Ele tem, em tudo que Ele tem, porque Ele é mais do que uma pessoa, não é verdade? Ele é um Deus que se revela, a criação reflete a sua glória. Ok, como eu falo, senão eu vou voltar muito da série. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, deixa Jesus aparecer aí dentro, irmão. Né? Cristo em mim é a esperança da glória, esperança de toda a criação, a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa, né? Ok, vamos para o tema de hoje agora. Vou usar João para mostrar isso com muita clareza, quem era Jesus. João 1,14 diz assim, leia comigo, porque como está gravando eu tenho que ler junto, tá? O pessoal que escuta, só escuta. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, natureza, peso, do grego doxa, esplendor, glória como a do unigênito do Pai. Então ele começa a expressar realmente que Jesus é a manifestação expressa da glória, do esplendor, do peso, da natureza de Deus. Conseguiu me fazer entender, amados? Por isso que Cristo em mim é a esperança da glória, que é a expressão que Deus tem a meu respeito. Se eu estou fluindo naquilo que é da palavra, ó como é quando ele fala antes de glória, olha o que ele fala, cheio de graça e de verdade. É interessante João colocar isso, porque ele começa a colocar, Jesus expressava a graça que ele tinha, o favor de Deus que ele tinha sobre ele mesmo, e também a verdade que existia sobre ele. Então isso fez com que a glória fosse manifesta nele. Nosso problema é que muitas vezes nós não vivemos do padrão da graça, do favor que Deus nos deu, porque a gente vive comparando, querendo ser os outros, fazendo as outras coisas. Vocês estão aqui? Ou querendo ser igual, ou querendo me adequar ao que o mundo coloca, ou o padrão que é colocado das coisas, ou que a onda do vento que está dizendo que é para ir, ou que é para ser, e que como é, e além disso, eu não vivo em verdade, porque eu não pauto a minha vida na palavra, eu pauto no conceito, no que eu quero, nas minhas emoções, ou nos meus traumas, nos meus desejos, nas minhas vontades, naquilo que eu aprendi, eu sou desse jeito, ninguém vai me mudar e ponto final. Então você não está vivendo a verdade do que a palavra diz a teu respeito, você provavelmente não vai conseguir expressar a glória. Amém? Sim? Glórias a Deus, vamos lá. Então, a expressão, Jesus é a expressão de Deus no Filho, é a expressão de Deus, né? Na terra. Deus expressa no Filho através de Jesus. Parou aqui o meu? Trocou em alguma coisa? Ótimo, vai. Lucas 12, 27. Deixa eu colocar isso aqui para mostrar como glória é um termo usado para natureza, esplendor, peso, o que nos diferencia. Aqui está bem claro. Lucas 12, 27, nas próprias palavras de Jesus. Observai os lírios. Eles não, e nem tecem. Eu, contudo, que nem em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Há uma glória, uma natureza, um peso, um esplendor, um que nos diferencia humanamente. Então, uma glória dos homens. Conseguimos fazer entender, sim ou não? E dependendo do padrão da história em como isso é colocado, ela é expressa de uma forma. Na antiguidade, o homem tinha um padrão de glória. Hoje, talvez, quando a gente olha para o padrão cultural, a glória, né, ela é diferente. Sim ou não? Sim ou não, amados? Sim. Né? Ok, não vou entrar nisso para não avançar no culto, não demorar muito. Mas vocês entenderam. Há uma imagem, há uma glória, não é verdade? Que é expressa, um padrão que é colocado. E aqui ele está falando, Jesus está sendo bem claro aqui na palavra doxa mesmo, que a gente pode pensar que é a expressão da glória daquilo que você vê, do esplendor da pessoa, né? Que ele fala, nem Salomão, em todo o seu esplendor, a gente poderia trocar a palavra, ele foi tão esplêndido quanto os lírios do campo, que tem natureza diferente, todas as coisas. Então há uma glória dos homens. Amém, amados? Ok, vamos lá. Seguindo. Lucas 4,6 disse-lhe, tentação de Jesus, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, a riqueza desses reinos, a natureza desses reinos, o peso desses reinos, o esplendor desses reinos. Quando ele leva Jesus para o monte e fala, te dou o mundo inteiro porque eu tenho autoridade, porque está subjugada pelo maligno. Vai, porque ela me foi entregue. Por quem? Por Adão, né, que deu autoridade. E a dou a quem eu quiser. Ou seja,
subjulgado, faltou um L ali, pelo príncipe deste mundo. A glória dessa terra está subjulgada, estava, né? Agora Jesus já recuperou e nós temos que remir a terra, em nome de Jesus. Né? Que toda autoridade nos foi dada nos céus e foi dada para ele, e ele falou que nos deu, como igreja. A nossa manifestação de trazer o reino dos céus para a terra, de expressar a glória de Deus, começa a mudar a natureza e restaurar a glória de Deus na terra. Sei que parece estranho para vocês, quem lembra quando eu preguei na série Avivamento, acho que foi ano passado que eu mostrei, lugares onde Deus manifesta a sua glória, que começa a mexer na cultura, começa a mexer nas plantas, começa a mexer em todas as coisas. Amém, amados? Onde se manifesta a glória. Né? Eu vou deixar aqui, está gravando, mas eu vou falar do mesmo jeito. Tinha um limoeiro lá na minha casa que não estava produzindo já dos 5 anos que eu estou lá. Aí eu cheguei ano passado para ele, falei assim: limoeiro, vou te falar uma coisa, vou te adubar um pouquinho e vou te dar uma oportunidade. Se esse ano você não der limão, você não ocupa mais espaço na minha terra. Aqui. Dito e feito, como é que está o limoeiro? Carregado. Se tinha alguma coisa, ele não estava entendendo a palavra, ou não estava... Eu sei, parece loucura, mas tudo bem, eu não sou normal mesmo, não tem problema eu falar, porque eu falei, não posso mentir, e falei mesmo. Amém, amados? Dê uma palavra de decreto, ó, você tem essa estação, produza, aqui não vai ter infertilidade na minha casa. Se você não quiser, você vai ser cortado fora. Amém? Ai, pastor, você fala com árvore? Jesus também falou com uma. Não sei se você sabe, e a lição que ele usou não foi de coisa boa, foi a única coisa que você vê Jesus amaldiçoando, dando palavra de decreto, a única, porque Jesus é preocupado com a reprodução. Amém? E pelos frutos vos conhecereis. Então, né? E a paz está em sua mão, como diz em João Batista. Então, por que você está dizendo dessas coisas, pastor? Então, toda a glória dessa terra está subjugada pelo príncipe desse mundo. Ele deturpa as nações, ele quebra as nações, ele bagunça. Vamos pensar em algumas culturas como a nossa. Nós somos uma cultura introvertida ou extrovertida? Em geral, o brasileiro é extrovertido. Não estou falando aqui da nossa região. Mas eu penso no Brasil como um todo. Né? Então, de São Paulo para cima, extrovertida ou introvertida? Extrovertida, na verdade, mais frio a gente fica mais. Então, no que é usado? Vai para o extremo da perversão, vai para o extremo do exagero, não é assim? Sim ou não? Sim. A glória daquele povo, daquela nação, daquela região é pervertida, subjugada pelo maligno. Nós temos a função de remir essas coisas, de mudar e de transformar. Quando a adoração entrou no Brasil, quando o Espírito Santo, né, houve um grande mover do Espírito no Brasil, há 20 e poucos anos atrás, o Brasil se tornou uma nação adoradora. O Brasil é conhecido pela adoração em todo o mundo. Mas antes era conhecido também por adoração, mas não a luz, mas as trevas. Vocês sabem? Sim ou não? Sim, todo mundo sabe desse tipo de coisa. Né? Como fomos conhecidos por muitas coisas de perversidade, cremos que seremos conhecidos por santidade, em nome de Jesus. Não é verdade? E assim vamos. Consegui me fazer entender? Então, há uma glória. Ok, vamos lá, para fechar a série glória. A expectativa da criação, como eu falei, né? Conhecer a Cristo em nós, ser a esperança dessa glória ser manifesta e tocar toda a terra. E deixa aí, ótimo. Como é a glória de Jesus? Para que a gente expresse e viva isso e possa expressar a glória dele. Amém, amados? Vamos lá, olha lá, Evangelho de João, como é que ele coloca. João 2,11, depois do milagre da multiplicação não, né? Do vinho, né? De transformação de água em vinho. João 2,11 diz assim, vai, 1, 2, 3, com este deu Jesus, princípio aos seus sinais. Lembra que eu já expliquei isso? João não chama nem de milagre. João chama de sinal, igual o Antigo Testamento chamava, porque o mundo sobrenatural é tão real quanto o mundo natural. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural. Então ele não chama nem de milagre, ele chama de sinal. É um sinal do mundo espiritual. Então, com este deu Jesus princípio aos seus em Caná da Galileia e manifestou. A manifestação do sobrenatural de Deus expressou o quê? Expressou o quê? A glória. Quando você manifesta as coisas espirituais, você começa a manifestar a glória. Quando Deus te dá uma palavra de conhecimento, quando você vai orar para alguém e você fala algo que ninguém sabia, só a pessoa sabia, porque o Espírito te revelou aquilo, você começa a manifestar a glória.
Quando você intercede por alguém, aquilo tem um efeito, aquilo acontece, isso manifesta a glória. Aqui eu poderia ir além, não vai dar, poderia pregar só nisso, mas o casamento trouxe algumas coisas incríveis. Posso compartilhar rápido, sim ou não? Só citar, trouxe provisão, trouxe resposta de intercessão, né, de Maria, quem estava no Retiro de Mulheres, eu preguei sobre isso, né, de alinhar os tempos, trouxe um padrão que é o que eu mais gosto, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Jesus apresenta um vinho. Qual que é a fala do mestre Sala? Todos geralmente apresentam o melhor vinho no começo, mas você deixou o melhor vinho para o final. Jesus já muda o padrão nosso. O quê? Eu não apresento o melhor quando eu vou conquistar minha namorada, meu namorado, eu não apresento o melhor quando eu entro no meu trabalho, eu todos os dias apresento algo melhor, de fé em, de glória em glória. O melhor de Deus ainda está por vir. O padrão de Deus é que as coisas vão melhorando. Então a glória de Deus se manifesta quando as coisas vão melhorando, irmãos. A nossa vida não é uma vida que deve ser de altos e baixos. Claro, tem etapas, mas o dia mau comparado com todos os bons são muito diferentes. Nós temos que ir crescendo. Quem pode dizer amém? Crescendo, multiplicando, frutificando. Aqui o padrão da glória de Jesus, ele manifesta isso. O quê? O meu dia de ontem foi ótimo. Hoje vai ser? Hoje vai ser? Melhor. Eu era uma versão ontem. Amanhã vai ser? Melhor, mas pastor, você vai estar mais velho? Sim. Mas eu vou estar mais sábio, eu vou estar mais experiente, eu vou ter aprendido com as coisas que eu passei. Eu vou estar melhor. Pergunta para quem está do seu lado. E você, irmão? Fica falando daqueles tempos lá? Sabe por quê? Quem não anda no padrão de Deus é sempre assim. Como? Porque no meu tempo. Porque quando a igreja. Porque a Bíblia fala que não pode falar isso. Ela fala que não pode ser saudosista e falar que os tempos passados foram melhores. A gente está tirando o padrão da glória de Deus. No fim dos tempos vai ser terrível a condição do mundo? Do mundo vai, mas a igreja vai estar sem ruga, sem mácula, os perversos se perverterão, mas os santos santificarão ainda mais. Estou conseguindo fazer entender? Pergunta aí para quem está do seu lado, você está melhor ou você está pior, irmão? Mas dependendo de como ele está, você vai ver se está tendo manifestação da glória de Deus, né? Os sinais, esse é o sinal, aqui alguns dos sinais, mas eu quero só exemplificar como Jesus foi conhecido quando ele ultrapassou aquilo que era um padrão natural, amém, amados? Era a provisão, transformar água em vinho, todas as outras coisas, não vou nem entrar nisso, que tudo isso dá uma pregação, mas a glória dele foi vista não pelas coisas que ele fez naturalmente, mas por uma manifestação sobrenatural. Então, a nossa também tem que ser da mesma forma. Quando algo sobrenatural nos toca, quando nós tocamos as pessoas de forma sobrenatural. Vamos lá. Aqui eu queria ministrar só sobre isso, porque eu quero trazer isso para concentrar o foco da pregação aqui, né? Eu ficaria só nesse texto, mas tinha que fazer uma explanação anterior, que é o tema central da palavra. Então, João 5,41, vamos ler juntos comigo. Jesus falando, Jesus começa falando assim primeiro, está falando com os religiosos. Vocês conhecem a lei, mas vocês não obedecem à lei. Vocês falam que vocês conhecem, mas na verdade vocês nem conhecem de verdade. E daí ele fala assim, eu não aceito a glória que vem, que não tendes em vós. Ótimo. Então ele começa a falar para os religiosos assim, vocês têm tudo escrito e não acreditam. Eu já vou contar para vocês, eu não aceito a glória de homens. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Eu não aceito a glória de homens. Porque não tendes em vós o amor de Deus. Aí ele continua, eu vim. Vamos só ler, depois eu faço recorte. Como podeis crer? Que aceitais a glória. Contudo, problema que nós temos, eu até ia pregar isso assim, né, meditando à noite, mas quando eu fui estudar a palavra, eu não entendi de como organizar dessa forma. Mas,
O problema nosso é que nós queremos a glória dos homens e não aceitamos a glória de... Eu prefiro ser celebrado pelas pessoas que eu vejo, porque daí eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu me sinto tranquilo, eu me sinto aceito, do que eu obedecer a palavra de Deus e dar a glória a Ele, quem muitas vezes vai me colocar numa situação nesse mundo desconfortável, inconveniente, ruim, desagradável perante os homens. Estão comigo, sim ou não? Sim, ok, o que Jesus está falando é literalmente isso. Falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não aceito a glória dos... Eu não aceito a glória dos homens. Por quê? Se eu aceitasse a glória dos homens, ele está explicando por que as pessoas aceitam a glória dos homens. Porque o amor de Deus não está neles. Me explica isso, pastor, como assim? Se eu aceitar a glória dos homens? Amados, é assim, se eu me alegro por causa de me elogiarem, de fazerem as coisas, mesmo eu desobedecendo as coisas de Deus, eu estou aceitando a glória o esplendor, sim ou não? Dos homens, ao invés de aceitar a glória de Deus. Por que o amor de Deus não está em mim? Porque se eu sou amado por Deus, eu não preciso agradar ninguém. Não preciso fazer nada para me sentir aceito, eu não preciso fazer nada para que alguém me corrija. E eu ando ainda amando as pessoas. Às vezes vão me criticar, vão brigar comigo, e a minha postura vai ser sempre de humildade e mansidão. Porque eu sou amado por Deus. Então não preciso da glória dos homens. Não preciso da glória dos homens. Não gostei do que você falou. Que pena. Um dia você vai entender que eu falei por amor a você. Mas ok, beleza, tranquilo. Quando nós caímos nesse engano, nós vamos perdendo o temor de Deus e vamos querer ser aceitos pelos homens. Os homens são guiados pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração o mesmo que está te dizendo eu te amo num dia, no outro dia está dizendo eu te odeio. O mesmo que está te aceitando num dia, no outro dia... Sim ou não? Sim, porque até você é sujeito a essas coisas. Então, quando Jesus está explicando, eu não recebo a glória de homens. Por isso, amados, que como ministro eu tenho que pregar a palavra. Quer agrade a homens, quer não agrade a homens. Cabe a mim agradar a homens ou a Deus? A mim cabe agradar a Deus. Não gostei da palavra, pastor. O problema é seu. Palavra é direcionada por Deus, não é para te agradar. Se for para te agradar, assiste lá no YouTube. Você assiste só o que você quer. Quando começa a se confrontar, você muda a palavra e assiste outra. E sai bem com o coração feliz. Só que talvez não vai ser Vamos ler o texto lá, Eu não aceito a glória que vem dos homens. E eu sei, entretanto, que não tendes em vós amor de Deus. Ok. Eu vim em o nome do meu e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Olha o que Jesus está falando aqui para eles, é assim, eu estou vindo em nome de Deus, cumprindo todas as escrituras que vocês falam, que vocês obedecem a essas escrituras, mas vocês não estão me reconhecendo. Agora, se viesse algum homem falar uma outra coisa aqui, aí vocês reconheceriam. O que ele está dizendo? É mais fácil para nós reconhecer se vier uma pesquisa ou alguém falando ou fulano falou. É mais fácil para o homem acreditar que o mundo veio de uma explosão, do nada, explodiu um negócio e foi gerando coisa, que foi gerando coisa, que foi virando coisa, que foi evoluindo coisa, porque alguém falou, do que crer que Deus criou os céus e a... Irmãos, você já viu alguma coisa aparecer do nada? Não tem, no próprio conceito científico, não tem como isso, é uma teoria é algo que alguém supôs, e alguém aceitou, enfiou na cabeça de todo mundo, soltou para todo mundo, mas é mais fácil você acreditar porque um homem disse, do que acreditar, é isso. O pastor está falando, mas é da Bíblia, é um livro anticado, que meu professor falou que, entendi. É mais fácil
Porque eu preciso agradar o meu professor, porque eu preciso, não tenho nada contra os professores. Sou professor de formação. Amém, amados? Dei aula há muitos anos. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Olha o que Jesus está falando ali. Então vamos lá, ó. E não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais? E contudo, vou fechar a série Glória. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? Eu quero a glória dos homens. E nós trocamos glórias um com o outro. Em vez de glorificar a. Então eu quero ir na igreja para eu ser alimentado, para ser algo legal, para eu também falar para o pastor que foi legal, para o outro falar que foi legal, e não para glorificar a. Para me quebrantar, para ficar na presença, para ficar. Aí o pastor está demorando no culto. Claro que muitas vezes eu estou esperando que Deus venha, ou que algo aconteça. Mas não. Você fica mais feliz. E eu também, se eu acabo cedo e outras coisas, você não teve esforço, você não se sacrificou, você não teve nada, nada aconteceu, mas você saiu feliz, porque você cumpriu aquilo que você queria, ou aquilo que você esperava. Ou seja, você prefere a glória dos homens. Quer dar glória a Deus. Se eu venho na igreja, irmãos, Fábio, pastor, porque eu sempre venho com a palavra. Então não me apresento na igreja sem Deus ter falado comigo. Não tenho costume de fazer isso, nunca tem. Claro, você tem que pregar, né, pastor? Exatamente. Então tem que ter minha busca a Deus antes do momento. O que às vezes me frustra é quando não acontece igual eu percebi no espírito que deveria acontecer. Tem vezes que não acontece. Quando não acontece, o que você faz, pastor? Sai chateado, triste, choro às vezes. Que eu sabia, ou eu fico pensando aonde foi que eu errei no fluxo, ou onde as coisas não aconteceram. Amém? Eu mesmo, fico até frustrado. Às vezes eu vou embora quieto, não era o que Deus tinha mostrado que aconteceu, onde eu errei, ou onde erramos, onde não aconteceu como deveria, ou às vezes onde a gente também não ouve a fome ou a sede das pessoas, que também acontece, não é verdade? Jesus foi em lugar que ele não curou gente. Se Jesus sofreu isso, quem sou eu? Mas eu estou transpondo para vocês no quê? Enquanto eu venho com uma expectativa que o Espírito vai fazer algo, você deveria vir com uma expectativa de que Deus ia fazer algo em você. Se você foi embora e o culto foi legal, foi outras coisas, mas Deus não falou com você, você não teve experiência com Deus, as coisas não te tocaram, você está inerte para as coisas de Deus, cuidado. Você está mais feliz com a... Ano de Copa do Mundo. Amém? Então, se tiver um jogo do Brasil num dia de culto, vai ter gente que vai ir no jogo do Brasil. Porque ele prefere dar a glória para os homens e receber a glória do homem. Porque se o Brasil ganha e eu sou brasileiro, eu também ganhei. Não é essa a sensação? Sim ou não? Sim. Então eu prefiro a glória dos homens. É o que Jesus está falando aqui, é isso. Você prefere trocar a glória com quem você vê, com quem é igual. E não busca a glória de Deus. Você não tem problema nenhum em comprar algo caro para você, e não estou dizendo que você não possa comprar, mas você tem um grande problema em contribuir para comprar para um outro? Entendi. Você não tem problema de pagar, sei lá quanto paga para ser filiado a um clube, a um negócio, tal, mas você tem um grande problema quando o pastor vem aqui e falar de dízimo e oferta de coisa, mesmo você usufruindo do que todo mundo paga aqui, porque nada aqui é nosso, é alugado e todo mundo e tudo tem custo. Mas você prefere participar da glória dos homens onde há troca do que glorificar Deus. Não sei o que estou falando, é Jesus que está dizendo ali, ó. Como podeis crer? Olha onde influencia na fé das pessoas. Como podeis crer? Vós que aceitais. Agora é um dos outros. Vai. Contudo, né? Para ficar na fila para entrar num show, não tem problema ficar 10 horas, fazer acampamento e outra coisa. Para entrar na igreja, se tem fila, já está ruim. Que desorganizado, que bagunçado.
Dá para mudar as músicas também. A minha glória. Clima tenso para quem está ouvindo só a ministração e não está vendo. Porque é uma coisa que nós temos que tratar. Será que é para mim um louvor? Será que é para mim? Será que é do meu gosto a igreja? Será que é do meu coisa? Perdão, o que a cultura fala que não é realmente que a igreja tem que vir, é uma experiência. Você tem que ter uma experiência com o Espírito, irmão. Tem que também ser bem tratado, glória a Deus. Agora, se você quer ficar trocando glória, deixa eu te contar. Jesus não recebe a glória dos homens. Ele falando. Amém? Né? Pergunto para quem está feliz, irmão? Talvez nem tanto, né? Vivo buscando a minha glória. Então, amém. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Se entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer vós, que aceitais glórias uns dos outros? Contudo, não procurais a glória que vem de Deus único. Cuidado. Bom, cuidado. Glória é uma coisa muito, muito, muito importante. É a expressão da natureza de Deus de você. O Satanás vai querer colocar a glória do mundo em você. Vocês estão aqui, amados? O padrão do mundo. Busque a glória de Deus. Como é que eu busco a glória de Deus? Buscando a Deus em primeiro lugar e amando a Deus de toda a minha força, de toda a alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração e ao próximo como a mim mesmo. Assim que a gente expressa. Estão bem? Glória a Deus. Não sou isso para quem está fala, está querendo aparecer demais, irmão? Queridos, pensa uma estação onde vivem buscando a glória uns dos outros. Eu não, pastor. Rede social, irmão. Eu posto uma coisa para aparecer? Para o outro curtir o que eu postei? Não vou chutar um percentual. Em boa parte dos posts, não glorifica mas eu quero a glória. E te dou também a glória. Mas não atribua a Ele. Mais uma realização que eu fiz e tal. Nenhum glória a Deus. É lindo quando você vai pesquisar a palavra glória, ela aparece quase 400 vezes na Bíblia. No Novo Testamento, em quase todas era assim, ó. Deus fazia um milagre, algo acontecia, e a pessoa saía dando glória a Deus. Não era nem a Jesus, glória a. É bem isso, porque deixa bem claro, eu não recebo glória de. Você vive querendo glória de homens? Vive querendo trocar a glória com homens? Cuidado que isso vai mexer com a sua fé. Não sei o que eu estou falando, Jesus está falando. Por isso vocês não conseguem crer. Você busca direto de Deus, com fé. Importa que aqueles que o buscam saibam que Ele existe. Amém, amados? E é o quê? Galardoador. Eu recebo dele. Se eu estou agradando os homens, não faz a menor diferença para mim. Porque eu sou amado por Deus. Ele que me aceitou, Ele que tem poder para a minha vida, Ele que pode livrar minha alma do inferno, da morte, do diabo, os outros ninguém. E aí, minha alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é minha força e todas as outras coisas. Agora, quando a sua alegria está nos outros, na aceitação, naquilo que acontece, entendi. Você está buscando, sabe o quê? Sua glória. Nós temos a nossa glória, pastor? Claro que nós temos a nossa glória. E daremos a Ele a glória, é o que a Bíblia fala. Coroaremos Ele de glória. Apocalipse também fala diversas vezes glória, glória. E será coroado de glória. Amém? Estamos bem? Eu também. Tem que ter esse clima tenso, é bom. Chama temor do Senhor. A gente cai em si e fala, será que eu estou agindo de forma correta? Ou será que eu estou glorificando a Deus? Último, tá? Oração conhecida de todo mundo, só para a gente falar sobre glória. Ó, repare no texto, minuciosamente. Leia comigo Mateus 6,13. É o final de uma oração que nós fazemos todos os cultos aqui. Então vai. Opa, o quê?
Mas, ok, aí o complemento explica. Por quê? Não entendi, por quê? Que mais? E que mais? Tentação e o que ele pede para livrar. De eu querer o meu reino, o meu poder. Aí o complemento do texto de Mateus diz assim, né? Quando está em parênteses é complementado, me livra. Não me deixe cair na tentação de pegar a glória. Livra-me desse mal. Porque teu é. Não é meu. De quem que é? Teu. Não a minha vontade, mas o poder e a glória. Vamos orar? Coloque-se de pé. Acabamos a série Reino, Poder e Glória. De quem é? De Deus. Amém? Vamos orar? 2 orações rápidas. Né? Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, quem sabe você está me ouvindo por uma das redes sociais nossas, né? Quero te convidar a fazer essa oração se você puder. Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu Te reconheço como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar por essas pessoas. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez. Toca suas vidas, seus corações. Fala com eles em nome de Jesus. Traz graça, traz favor. Move de forma sobrenatural. Que eles tenham experiência com o Teu Espírito Santo. Se eles desejarem estar aqui mais uma vez, nós vamos nos alegrar. Se eles quiserem estar em outras atividades conosco, por uma célula, Pai, estar junto conosco, nós vamos estar muito felizes. Se eles não puderem, que eles possam estar numa igreja próxima das suas casas, Pai, em algum lugar que seja fácil deles se conectarem contigo, conectem com uma comunidade, com alguém, um lugar que pregue a Bíblia. Eu tenho certeza que o Teu Espírito vai falar essas vidas, esses corações, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Os amados do nosso welcome team aqui, né? Nossos hosts, eles vão estar ali na frente. Tem um cafezinho ali para você, uma bolacha. Se você veio pela primeira vez, deixa a gente anotar seu nome, seu telefone, orar por você, estar te indicando uma célula. Amém, amados? As atividades da igreja, esteja conosco mais uma vez, tá bom? Pastor, moro longe, em outro lugar, em outra cidade, procura uma igreja próxima da sua casa, amém? Pode ser aqui na fazenda mesmo, porque uma igreja próxima da sua casa vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glórias a Deus, obrigado, amados. Reino, poder e glória, amém? Fechamos nossa série, quem está feliz? Será que a minha vida glorifica a Deus? Eu ia pregar hoje meditando à noite, na madrugada assim, e o Senhor me falou, mas eu vou usar, não vou deixar de pregar, né? Mas não coloquei nos textos. O começo de todas as coisas, reino, poder e glória, é arrependimento. Amém, amados? Eu iria pregar uma pregação mais profética ainda para João Batista e outras coisas, mas quando eu comecei a construir, eu entendi no Espírito que era só para me provocar, né? E eu chegar. Mas, que ele cresça e eu? É assim que começa o espírito profético, expondo as raízes. Aí ele fala que a pá está na mão dele para limpar a eira, né? Então, nós vamos com essa adoração que ele cresça ou diminua, para glorificar a Deus. Amém, amados? Não a homens, não a ninguém. Talvez você não saiba, mas se você já me esperou aqui depois de um culto, eu tenho uma reza minha, reza. Todo mundo que ministra, até as meninas da dança vão saber o que é. Sabe o que eu faço depois de todos os cultos? Ou do dia inteiro do culto? Eu subo ali. Quando os outros vêm me chamar, eu só um pouquinho. Só um pouquinho. Se você já me esperou aqui para orar, você já viu eu falar, só um pouquinho. Eu tenho comigo a minha consciência. Sabe o que eu falo ali? Qualquer olhar para homens, pessoa, ministério, seja rendido ao único que é digno toda a honra e de toda a glória.
Sei que é Ele que faz através de mim. É a minha manifestação da glória. Minha expectativa é que todos manifestem a glória. Não é verdade? E as águas cubram o mar. Vamos orar? Nós não vamos poder ir muito longe, mas quero orar. Para que o Senhor traga essa consciência para nós, em nome de Jesus. Será que eu estou trocando glória com homens? Será que isso é saudável? Será que eu estou glorificando a Deus? A gente se trata com honra, a gente glorifica a Deus. Posso ouvir um amém? A Ele a honra, a glória, tudo. Ele é digno de tudo, de todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir perdão em nome de Jesus. Tudo aquilo que está desalinhado à Tua palavra nas nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor venha mover de forma sobrenatural, que o Senhor venha com graça e favor. Se em algum momento nós estamos também querendo a glória para nós não fazemos isso, Pai. Nós entregamos tudo diante de Ti. Nós cremos que o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas. Então eu te peço, faz da vida dos seus filhos. Tira essa frenesia, esse vício, essa preocupação em agradar homens e pessoas, a desalinhar daquilo que o Senhor tem. Cura esses corações. O Senhor pode fazer o que eu não posso fazer e eu sei disso, Pai. Então eu te peço, faz. Essa é sempre a minha expectativa. Que o Senhor possa aparecer, eu possa diminuir, que as coisas aconteçam conforme o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Toca as vidas e os corações de cada homem, de cada mulher, do mais novo ao mais velho. Trata esses corações. Usa essa palavra, que eu sei que é uma palavra, Pai, de confronto, mas é uma palavra de amor, Pai, para que tudo seja alinhado àquilo que o Senhor tem, para que nós não venhamos a esmurecer da nossa fé, nem andemos fora dos teus planos e propósitos, em nome de Jesus. Vamos adorar? Faça dessa adoração a sua oração. Se você precisar de oração, alguma coisa, e quiser vir para frente, nós vamos orar com você também, mas deixe com muita liberdade esse momento individual, em nome de Jesus. Amém?